Você já tinha parado para pensar que algumas das canções mais antológicas de todos os tempos, aquelas canções que todo mundo sabe, todo mundo conhece de cor e salteado, você sabia que algumas dessas canções completaram 60 anos de existência em 2025? Pois é, a respeito de algumas delas que eu vou falar aqui nesse vídeo e contar detalhes que você certamente não conhece. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu garanto que você não tinha parado para pensar nisso. Mas eu vou trazer aqui e contar algumas histórias a respeito de 5 canções eternas, daquelas que até mesmo quem não sabe nada de música conhece, e essas canções completaram em 2025 nada menos que 6 décadas de existência. Aliás, por falar em canções eternas, olha só essa dica incrível que eu vou dar para você. Presta atenção. O que nunca vai para o ralo é a grana que você investe. É isso mesmo, isso é um investimento que você investe nos livros da sensacional editora Belas Letras, que agora tem na pré-venda outro livro incrível intitulado 666, 666 músicas, um guia para hinos do rock e do metal, que traz as histórias de 666 canções espetaculares, desde os anos 60 até os dias atuais, ilustradas com capas, folhetos, pôsteres e anúncios em revistas, cara. Desde os pioneiros como o Black Sabbath e o Led Zeppelin, passando pelas canções do Van Halen, do AC/DC, até chegar a pauladas do Pantera e dessas bandas mais recentes aí que os mais jovens idolatram atualmente. Tudo isso, cara, com um monte de informações, curiosidades e depoimentos de músicos e artistas famosos a respeito dessas canções, 666 canções, tudo escrito de um modo divertido e irreverente. A edição em pré-venda, que vem em capa dura e tem mais de 200 páginas, traz brindes exclusivos, traz um marcador de página frente e verso, traz uma palheta personalizada e também traz um adesivo temático. E com o nosso tradicionalíssimo cupom de desconto Regis Tadeu Indica, escrito tudo junto, você tem um descontaço, o melhor da internet já na pré-venda. Basta que você clique aqui embaixo no link da descrição desse vídeo, tá bom? Para você ter esse descontaço, não vacila. Bom, meu amigo e minha amiga, agora que você já sabe essa dica incrível que você não pode perder, eu vou começar o assunto desse vídeo com duas dessas canções mais famosas e antológicas, uma dos Rolling Stones e a outra dos Beatles. Claro que a dos Rolling Stones só pode ser I Can't Get No Satisfaction, né? Que tem uma história que até hoje é a epítome do que é o rock and roll em termos de genialidade bruta, nascida ali do caos, da frustração, e acredite que se quiser, uma canção que nasceu do sono. Tá? Esquece a imagem romantizada de astros ali sentados, compondo metodicamente, porque a história dessa música começou em maio de 1965, durante uma exaustiva terceira turnê americana dos Rolling Stones, que na época era só mais uma banda britânica promissora, tentando desesperadamente emplacar um hit no mercado americano, que evidentemente catapultasse a banda para o estrelato mundial. E o Keith Richards, ele estava ali num quarto de hotel ali na Flórida, e a lenda, né, que inclusive que ele mesmo adora contar essa história, diz que ele acordou no meio da noite, sem a menor ideia de onde ele estava, mas ele estava com um riff de guitarra na cabeça, um riff simples, de 3 notas. E ali ele meio sonâmbulo, ou meio dormindo, o cara teve a presença de espírito de pegar o gravadorzinho cassete que ele levava sempre com ele, né? Aqueles gravadorzinhos jurássicos, né? E gravou a ideia ali mesmo, de uma maneira muito precária. E aí, essa fita, na verdade, tinha o riff repetido umas 3, 4 vezes, e depois ele voltou a dormir. Tanto que, inclusive, ele conta que essa fita tinha quase 30 minutos de ronco pesado e uns 15 segundos ali do riff, que é aquela
obra-prima que ele ouviu no dia seguinte. O riff estava ali, naquela fitinha. Mas e a letra? É aí que entrou o Mick Jagger, né? Que ele já tinha a frase I can get no satisfaction, que na verdade era uma intencional e a brilhante dupla negativa que faria qualquer professor de inglês chorar de raiva, né? Ele já tinha essa frase na cabeça. E ele sentou ali na beira da piscina do hotel com o Keith e ele rascunhou o restante da letra, né? Além dessa frase, que nada, uma letra inclusive que não tem nada de bobinha, nada de romântico, e sim é uma crítica muito ácida ao consumismo desenfreado e à superficialidade ali da sociedade americana que cercava os caras naquela época, cara. E o Mick Jagger, ele canta sobre a frustração com comerciais de TV o tempo inteiro, a alienação da vida moderna e, obviamente, a insatisfação sexual. Era a voz da juventude da época, puta da vida com o sistema que eles eram obrigados a viver. E a banda tentou gravar a faixa primeiro no Chess Studios, né, ali em Chicago, em maio de 65, e essa versão inicial que tinha o Brian Jones na gaita, ali quase inaudível, foi, de uma certa forma, abandonada, porque essa gravação não funcionou. E 2 dias depois, eles estavam no estúdio da RCA, ali em Hollywood, e foi lá que aquela mágica, né, ou aquela bagunça organizada realmente aconteceu. O pulo do gato, né, o segredo daquela sonoridade, foi um pedal de efeito pequenininho que o Keith Richards tinha comprado dias atrás, cara. E a ironia do destino, vamos dizer assim, é que o Keith não queria aquele som meio chiado, meio distorcido na música, cara. Ele tinha a intenção de usar aquele pedalzinho, era um pedal fuzz, né? Como como se fosse um mero guia, né? Fosse um substituto temporário para uma sessão de metais que ele tinha imaginado para a música. Só que o Andrew Loog Oldham, né, que era o empresário, meio produtor da banda naquela época, era um cara, inclusive, que entendia muito mais de marketing, de imagem do que de engenharia de som, mas ele tinha um faro para o sucesso, vamos dizer assim, e também, não só o Andrew, como o engenheiro de som, o Dave Hassinger, que discordaram completamente do Keith Richards, cara. Então, aí quando a banda ouviu aquele riff agressivo e inusitado, saindo da guitarra do Keith, todo mundo soube imediatamente que aquilo era realmente uma canção espetacular, era uma sonoridade desafiadora, irritante ao mesmo tempo, né? E que obviamente ia ser um sucesso. O Keith Richards, ele detestou a ideia, ele queria aquelas benditas trompas, né? Aquela sessão de metais, só que ele foi voto vencido e o resto é a história, né? E aquele som protótipo, né, se tornou um dos riffs de guitarra mais icônicos de todos os tempos, junto, claro, com o Smoke on the Water do Deep Purple, né? E a gravação toda foi finalizada em uma sessão de 18 horas, né, ininterruptas. E quando a música foi lançada em junho, lá nos Estados Unidos, cara, foi um fenômeno instantâneo e foi o primeiro número 1 internacional da banda, a primeira canção número 1 internacional da banda, e transformou os Rolling Stones em super estrelas mundiais dali para frente. No caso dos Beatles, a canção é Yesterday, que é a canção mais regravada da história da música pop em todos os tempos. Tem também uma outra lenda contada pelo próprio Paul McCartney, né, que inclusive ele adora contar histórias dele mesmo, né, vamos falar a verdade, né? Ele disse que a melodia também veio para ele num sonho, ou seja, ele estava dormindo. E aí, numa manhã de 1964, né, ali quando ele estava num quartinho ali nos fundos da casa da então namorada dele, né, a Jane Asher, lá em Londres, o Paul, ele acordou com a melodia inteira na cabeça. E ele correu para um piano ali que tinha ali na casa e ele tocou a sequência. Só que na hora ele ficou meio convencido de que aquilo era uma melodia que já existia, que ele tinha, de uma certa forma, na verdade, plagiado alguém inconscientemente. E ele passou meses perguntando para todo mundo, perguntando para o John Lennon, para o George Harrison, para o Ringo, para o road manager, para a faxineira do estúdio, se eles conheciam aquela música. E ninguém conhecia. Então aí ele percebeu que era realmente uma canção original.
E o título provisório dessa canção, você já deve saber essa história, mas é sempre bom lembrar, era Scramble Eggs, ou seja, ovos mexidos. Pois é, cara, a letra inicial era uma porcaria, né? Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs, sabe? Tipo, ovos mexidos, oh meu bem, como eu amo as suas pernas. Era uma bobagem total, completamente desprovida de qualquer profundidade que a versão final conseguiu passar. O Paul, ele acabou ficando obcecado por essa música, porque essa canção ela estava pronta, mas a letra não vinha, e a letra só veio em 1965, durante as filmagens do filme O Help, lá na Escócia, quando ele finalmente escreveu a letra definitiva, que era uma reflexão sobre perda e saudade. E essa inspiração, embora ele negue, mas todo mundo sabe, de todos os estudiosos dos Beatles sabem, que na verdade a inspiração tem a ver com a morte precoce da mãe dele, a Mary, quando ele tinha 14 anos. A gravação final aconteceu no icônico estúdio Abbey Road, né, que na época era chamado de EMI Studios, né, e aconteceu em junho de 1965. Só que teve um problema, cara. O John Lennon, o George Harrison e o Ringo, eles não participaram da gravação. Pois é, cara. Yesterday é, na verdade, uma faixa solo do Paul McCartney, lançada num disco dos Beatles. E o Paul queria que fosse assim, cara. E o John Lennon, que sempre foi o parceiro de assinatura de composição dele, né? Aquela assinatura Lennon-McCartney, ele ficou muito puto da vida, cara. E anos depois ele declarou que aquele momento foi uma das razões para o relacionamento entre eles azedar. Além da briga, evidentemente, por créditos na composição. O problema dos dois começou em Yesterday. E o Paul gravou o vocal e o violão com corda de aço, ele gravou sozinho no estúdio, gravou em 2 takes. E aí o George Martin, que era o produtor, ele ouviu a música e ele falou que faltava um toque de classe na música, né? E aí o George Martin sugeriu um quarteto de cordas. E o Paul McCartney, que sempre flertou com aquela coisa mais fácil, mais melosa, adorou a ideia. O George Harrison e o John Lennon torceram o nariz, mas o Paul conseguiu impor a vontade dele, e aí o George Martin, que era um músico de formação erudita, ele escreveu o arranjo ali em tempo recorde, ele usou inclusive uma partitura com apenas 4 compassos, e foi depois aquela inovação, quando ele sugeriu gravar os instrumentos muito próximos dos microfones, né, os instrumentos do quarteto de cordas, né? Que era algo incomum para a música erudita na época, né? E aí deu aquele som intimista e aveludado que a gente conhece até hoje, cara. O resultado final é exatamente uma balada maravilhosa que é a cara do Paul McCartney, que é uma balada calculada para agradar todo mundo, perfeitamente executada e emocionalmente manipuladora, cara. É música que a sua avó adorava e adora, música que toca em elevador, toca em comercial de margarina. É inegavelmente um clássico, né? Lindo clássico e de uma perfeição incalculável, cara. E Yesterday é o momento em que os Beatles se transformaram em arquitetos de um pop sofisticado que evidentemente pavimentou o caminho deles até o final e também pavimentou o caminho de diversas gerações subsequentes de artistas de todos os estilos. Uma outra maravilha imortal que completou 60 anos em 2025 é I Got You, I Feel Good, do James Brown. Todo mundo chama de I Feel Good, mas é I Got You, I Feel Good, que é uma canção que parece um ser vivo até hoje, é a própria definição de funk, antes mesmo do mundo saber o que era funk de verdade. E o James Brown, ele criou essa bomba atômica musical com uma mistura de teimosia, de genialidade e, como sempre, controle absoluto. A história desse clássico interplanetário, na verdade, começou um pouquinho antes de 1965. Por quê, cara? Porque o James Brown, ele já tinha a melodia e o conceito na cabeça há algum tempo. Você não pode esquecer que o James Brown era um cara conhecido por ser um sujeito absurdamente exigente, para não dizer um completo ditador, um tirano. E ele era assim com a banda dele, e essa música virou uma obsessão para ele.
você ter uma ideia, tem uma versão anterior dessa canção, gravada em 1964. Essa música se chamava I Found You, e era, vamos dizer assim, uma versão júnior, vamos dizer assim, da I Feel Good, só que sem energia, sem aquela urgência que transformariam essa música num clássico. Porque o James Brown, ele sabia que a música tinha um potencial para ser um monstro, mas do jeito dele, né, com a assinatura dele, já que ele vinha emplacando uns hits de R&B, como por exemplo aquela espetacular balada Try Me, de 1958, que foi o primeiro sucesso número 1 nas paradas americanas desse gênero. Só que I Got You, I Feel Good era diferente, porque era a próxima evolução, era o próximo passo na reinvenção da música negra. E a sessão definitiva de gravação aconteceu em maio de 1965, ali nos estúdios da RCA em Hollywood, cara. Não esqueça, o James Brown, ele não só cantava, como dançava, como ele também era o maestro, era o arranjador e era o ditador ali no estúdio. A banda de apoio naquela época eram os Famous Flames, que já era uma máquina azeitada de groove, e a banda sabia exatamente o que tinha que fazer com as ordens do James Brown. Ele entrou no estúdio e com os gestos, com os gritos, ele acabou esculpindo o som. E o que diferencia essa gravação é exatamente a economia de notas, a primazia do ritmo. Esquece melodia em primeiro plano, porque nessa música o que sempre mandou foi a síncope, né? O groove, aquele groove matador, a guitarra meio arranhada, o baixo ali super encorpado, a bateria quebrada, maravilhosa, e os metais pontuando cada vez que ele falava o I Feel Good. E o elemento surpresa e assinatura dessa música são aqueles inconfundíveis gritinhos e uivos do próprio James Brown. Porque aquilo não foi efeito de estúdio, e sim aquela energia absolutamente bruta do James Brown ali, cara, que ele, inclusive, que ele já tinha aprendido a performar aquela intensidade dos pregadores, junto com os pregadores ali das igrejas batistas da Geórgia, cara. Então essa canção é até hoje a pura expressão da alegria e da satisfação funk, verdadeiro funk. E essa música tem um outro detalhe genial, cara, que foi a ênfase no downbeat, no primeiro tempo do compasso, a batida no primeiro tempo do compasso. Enquanto aquele soul da Motown e outros R&Bs da época ainda tinham uma batida mais fluida, vamos dizer assim, o James Brown, ele estava começando a focar no que viria a ser aquela base do funk, do verdadeiro funk, que é o ritmo no primeiro compasso, e o ritmo acima de tudo. Tanto que, inclusive, tem uma outra canção chamada Papa's Got a Brand New Bag, que foi gravada naquele mesmo ano, que solidificou ainda mais essa ideia. Então, I Got You, I Feel Good é uma ode rítmica, é uma celebração do sentimento de se estar bem, de ter o controle da situação. E a gravação, ela é seca, ela é direta, não tem firula, tudo ali serve ao propósito do groove. E aí, quando essa música foi lançada, cara, foi um sucesso avassalador, virou um clássico instantâneo, virou trilha sonora de uma geração que queria realmente se sentir bem, apesar do mundo estar completamente virado de cabeça para baixo, cara. O mais importante é que essa música, com a simplicidade dela, com a urgência, ela se tornou um dos maiores clássicos da música americana mundial, imortalizada em centenas de filmes e comerciais, e acabou virando um exemplo máximo de como o poder absoluto do ritmo e da energia incontrolável do James Brown podia realmente mudar o planeta. Tem um outro clássico que todo mundo conhece e que fez 60 anos de existência em 2025. My Generation, do The Who, cara, que é um manifesto autêntico, manifesto sonoro da juventude britânica dos anos 60, que estava completamente farta de tudo e de todo mundo, cara. Essa música, ela foi escrita pelo Pete Townshend em 1965, por incrível que pareça, a pedido dos fãs
de uma cena mod que tinha ali num clube em Londres, cara. Que pedia, esse pessoal, esses fãs pediram pro Pete Townshend algo que representasse aquela geração. E aí o Pete Townshend, que estava sempre atento ao que estava acontecendo, ao que o público jovem queria, ele pegou essa sugestão e acabou transformando isso numa dinamite interplanetária. A letra é um petardo, que ela fala, espero morrer antes de ficar velho, que é quando aquela frase I hope I die before I get old, fala sobre a tentativa de encontrar um lugar na sociedade e fala também da raiva de ser jovem e ser ignorado por uma geração mais velha e mais arrogante. O Pete Townshend, ele tinha um ressentimento muito grande, cara, em relação ao sistema de classes ali da Inglaterra, cara, e despejou tudo isso nessa música, cara. Ele, inclusive, contou mais tarde, em outras entrevistas, que essa música foi o único comentário social realmente bem sucedido que ele fez na música. A gravação aconteceu lá nos estúdios da BBC, lá em Londres, e a banda estava no auge da juventude e da energia destrutiva, né? O vocal icônico do Roger Daltrey, com aquela gagueira raivosa, né? Quando ele fala Why don't you all fade away, tem uma historinha atrás desse trecho. Porque uma história diz que o Roger Daltrey, que realmente ele tinha uma gagueira que era meio controlada, né? Ele foi instruído pelo empresário, na época do The Who, a exagerar nisso para soar como se fosse um mod chapado de anfetamina. Tem uma outra história que diz que, na verdade, essa gagueira acabou acontecendo por acidente, porque como o Roger Daltrey estava muito nervoso no estúdio, ele não conseguia ouvir a própria voz nos fones. Então, seja qual for a verdade, o efeito até hoje é devastador, porque essa música virou a marca registrada. Aliás, todos esses detalhes viraram a marca registrada da música, e a BBC, inclusive, ela baniu a música inicialmente, achando que ela iria ofender as pessoas que gaguejavam de verdade, né? Aquele politicamente correto que já tinha naquela época, troço patético. E aí nessa música a gente tem um dos primeiros solos de baixo da história do rock, feito pelo espetacular John Entwistle, que era um monstro do instrumento, que ele inclusive tocou com uma agressividade e um volume até então inéditos para a época. E em vez, inclusive, só de marcar o ritmo, o baixo dele se tornou um instrumento principal, inclusive respondendo aos vocais do Roger Daltrey. E, obviamente, que tem o genial e lendário Keith Moon, que não estava lá para acompanhar ninguém, e sim para espancar a bateria de uma maneira caótica, espetacular, com umas viradas cheias de prato, como se ele estivesse realmente tentando destruir o estúdio. Inclusive, essa canção tem no finalzinho dela tem uma mudança de tom que foi inserida justamente para que a banda, principalmente o Pete Townshend e o Keith Moon, eles pudessem explorar o feedback ali no estúdio, sabe? O ambiente do estúdio. Foi muito legal. E o resultado, evidentemente, é uma canção seca, urgente, gravada em mono, né? Porque a versão estéreo só viria anos depois, que realmente pegou aquela raiva de toda uma geração e colocou numa música. Porque My Generation é o som do The Who, quebrando regras, quebrando instrumentos no palco, vocês lembram disso naquela época? E o mais importante, quebrando a barreira entre o pop e a arte performática. É um clássico, My Generation é um clássico absoluto, é a trilha sonora de todo jovem que já se sentiu deslocado na sociedade em que ele vive. E aí, chega no final desse vídeo, você vai perguntar, pô, mas não tem nada do Brasil? Nesse caso, eu só consigo pensar em Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, do Roberto Carlos, que para mim é a epítome da malandragem calculada, do oportunismo genial e da transformação nos anos seguintes, cara. Pois é, transformação daquilo que nos anos seguintes foi pejorativamente chamado de brega e, na verdade, virou arte pop de massa. Vamos relembrar que em 1965 o Brasil vivia o auge da Jovem Guarda, que era um movimento que, no fundo, era uma versão meio tupiniquim ali, meio adocicada e bem comportada do rock and roll, da bitomania, aquela coisa toda que vinha de fora. Então o Roberto Carlos era o líder, né? Era chamado, né, o rei, né? Era o apresentador do programa na TV Record, programa que realmente parava o país aos domingos à tarde, cara. E ele,
junto com o Erasmo Carlos, né, que era o tremendão, e a Vanderleia, que era a ternurinha, eles eram a santíssima trindade do iê brasileiro. Beleza? Entendeu isso? Tá bom. E o sucesso era estrondoso, só que o repertório daquela época ainda era dominado por versões de músicas estrangeiras. E o Roberto e o Erasmo, né, que eles eram já uma dupla de compositores, inclusive mais prolífica, mais bem-sucedida da música brasileira naquela época, eles precisavam de mais material original. E aí o que acontece? Eles precisavam realmente de uma canção que fosse a cara do Brasil, só que tivesse um apelo universal. E a ideia da letra veio do Erasmo Carlos, né? A lenda propagada, né, que é a versão oficial, diz que eles estavam ali juntos, tal, e que o Erasmo, com aquela veia de cronista do amor e do desencanto, né, bolou a frase título. Mais do que uma frase de efeito, esse título, na verdade. O título é um desabafo universal. E o Roberto, ele soube na hora que aquilo era muito precioso, só que tinha um problema, cara. A palavra inferno. Porque em pleno Brasil dos anos 60, ali, com a sociedade ultraconservadora e a ditadura militar já estava ali em ação, cara, usar a palavra inferno no título de uma música era, na época, um ato de coragem ou de ousadia comercial. Tanto o Roberto quanto o Erasmo e a gravadora, todo mundo ali sabia que a censura poderia implicar, que as rádios católicas torceriam o nariz, né? Só que o Roberto bateu o pé, cara. Ele queria realmente aquele impacto. Ele queria a polêmica que geraria uma publicidade gratuita e deu certo. E deu muito certo. Porque a gravação foi feita nos estúdios da CBS lá no Rio de Janeiro, que foi o mesmo lugar onde a Jovem Guarda, todo mundo ali da Jovem Guarda gravava, né? Para mim, o que faz essa gravação ser um primor para os padrões da época é que a base é uma batida pop simples, junto com um arranjo de cordas e de metais ali meio grandiosos para a época, né? Era uma coisa meio dramática, quase cinematográfica, vamos dizer assim, com uma gravação limpa, polida, cada instrumento ali tem do seu lugar. Nada foi deixado ali por acaso, nada foi gravado ali por acaso. E foi essa perfeição técnica a serviço da emoção fácil, do refrão chiclete que gruda na cabeça e não sai nunca mais, que essa canção virou um clássico eterno. Quando essa música foi lançada, foi um tsunami de reações. Por quê? Porque ela foi proibida em várias rádios do país, né? O que só aumentou a histeria de se ouvir essa música e acabou virando quase um hino da Jovem Guarda, né? Porque essa canção também pegou uma emoção básica, que era a dor de cotovelo, e transformou num produto de consumo de massa. E acabou virando um clássico atemporal que até hoje toca em churrascaria, toca em bares, toca em festas e une gerações na dor compartilhada do amor perdido, vamos dizer assim. Foi a prova mais do que cabal, cara, que um clássico imortal não precisa necessariamente ser uma reinvenção da roda, mas o clássico surge exatamente quando se sabe como lubrificar essa roda para que ela gire sem parar nas paradas de sucesso do Brasil. E isso aconteceu com essa música por décadas. E até hoje essa canção é um clássico e vai continuar sendo eternamente um clássico. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas são as canções que vieram aqui, que completaram 60 anos de existência agora em 2025. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito dessas canções e também que outras canções para você se tornaram clássicas e em 2025 completaram 60 anos de existência. Coloca aqui nos comentários e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.